seja convosco. Amém? Amém? Amém. Como a matéria é muito extensa, né, e o nosso tempo é muito curto, eu fiz um resumo, tá? De tópicos, dos tópicos. Todos os tópicos que estão aqui são os tópicos que estão aqui, tá? Resumido para a gente poder realmente entender, né? E não ficar dissertando muito, porque aqui no livro é muito extenso a atividade. O primeiro item do tópico é o relacionamento e excelência do caráter. Então, cadê a retinha aí? Relacionamento e excelência do caráter. É necessário ao servo. Aí outra coisa, né? Como esse trabalho é a escola de servos, eu estou tratando tudo aqui como servo, tá? O diácono, o obreiro, né, o pastor, são servos, nós todos somos servos, somos iguais. Aqui dentro nós não temos diferença. Amém? Então, é necessário que o servo que aspira a trabalhar na casa do Senhor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher e vice-versa. A mulher também é esposa de um só marido, né? Eu chamo a atenção aqui da seguinte situação. A Bíblia nos ensina que não precisa a pessoa sair com alguém para estar adulterando. É só o olhar. A cobiça já gera adultério. Então nós temos que vigiar muito, sabe? Vigiar muito, né? Porque a gente está na igreja, a gente vê pessoas bem vestidas, nós vamos ver aqui a questão da sensualidade, a gente vê pessoas vestidas sensualmente, né? E de repente um olhar, né, pode atrapalhar o processo todo, tanto para homem quanto para mulher, né? Tanto para homem quanto para mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que vestir decentemente, né? A pessoa que tem sabedoria, ela não veste indecentemente, né? O servo tem que ser temperante, olha aí, presta atenção, o servo tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar e intenso em amar as almas. Eu acho que o maior desses itens aqui, o maior é o intenso em amar as almas. Se a gente não amar a alma, não adianta. Nós podemos ser honestos, podemos ser temperantes, podemos ser hospitaleiros, mas se a gente não amar a alma, não adianta, não resolve. Então a intensidade nossa tem que ser depositada no amar as almas. Para quê? Para que nós possamos encher a igreja. Porque a igreja, ela enche em função de quê? Do amor que nós dispensamos às almas. Né? Vou falar de mim um pouquinho. Né? Tem algumas pessoas na igreja que falam assim, nós estamos na igreja aqui por causa do Carlos da Mariana. Já falaram isso com a gente, já falaram isso em reunião, entendeu? Ok, então a gente fica, você acha que a gente se soberbece com isso? Não, nós ficamos alegres, sabe por quê? A forma de tratar nossa com as pessoas continua sendo a mesma. Né? As pessoas sentem carinho pela gente, pela forma que a gente trata. Então, nós temos que tratar as pessoas assim, né? Para que a igreja seja cheia, né? Seja repleta de pessoas que amam estar aqui. Amém? É fundamental que o servo tenha disposição para trabalhar, né? De fazer arrumação, organização, mas tem que conscientizar que isso não é tudo. A grande preocupação do Senhor é com o caráter do servo, lembrando que esse caráter sobrepõe toda a ação humana. Então não adianta nada a gente trabalhar, fazer tudo, arrumar, mas não tem caráter. O livro de Marta e Maria. Exatamente. Né? Marta e Maria, o melhor, lógico que o servir é importantíssimo, mas Deus prefere, em primeiro lugar, é a intimidade com o Senhor. Exatamente. Né? Sem a intimidade, o servir vai ser a consequência. Exatamente. Né? Importância do caráter dos servos. Tá? Por que Deus se preocupa com o caráter dos servos na igreja? Porque esse caráter de cada servo é o que irá definir se estes são homens e mulheres apaixonados pela palavra. O caráter define se as pessoas são homens e mulheres apaixonados pelo caráter. Tá? Porque esse caráter de cada servo é o que irá definir se estes, né, se estes são homens ou mulheres apaixonados pela palavra. Se isso acontecer, a igreja será marcada por um serviço de melhor qualidade, paixão pela Bíblia e pela obra de Deus. Então, a importância do caráter está resumida nisso aqui, tá?
O servo deve ser uma pessoa admirada pelo seu temor, reverência. Só um minutinho. Está na primeira parte, está na página 67. Tá? Importância do caráter. O servo deve ser uma pessoa admirada pelo seu temor, reverência, comprometimento em servir o reino de Deus. Eu lembro, uns tempos atrás, aí, né, a gente observava muito isso dentro da igreja, e isso continua acontecendo. Às vezes a pessoa fica ali sentada no banco e fala assim, eu queria estar no lugar do César, queria estar junto com o César, ali, junto com o Ronaldo, está bacana o serviço deles, né? Eles estão ali sempre apóstolos, né, atendendo a necessidade do altar, né? Ou as irmãs, né, que estão trabalhando no diaconato. Isso a gente tem que despertar naturalmente nas pessoas, pelo nosso serviço, né? O servo tem que se preocupar em ter caráter aprovado pelo Senhor e também pelos homens. Uma vez que ele é aprovado pelo Senhor, pelos homens tranquilamente ele vai ser aprovado, tá? Como servo, você tem que se preocupar com essas questões escritas acima. Então, como servo, preocupe com essas questões. Você está ali, né, e as pessoas estão olhando para você, você está fazendo um bom serviço, e as pessoas querem ser igual você é. Entendeu? É muito importante que o servo busque sempre o discernimento através do Espírito Santo, ao lidar com pessoas. Olha, em momento algum, tá, nós podemos deixar de buscar o Espírito Santo de Deus. A gente tem cursos aí de relações interpessoais, tem N cursos, mas nenhum deles busca o Espírito Santo de Deus, busca a relação humana. A nossa relação vai mais além, vai além do que é humana, ela é espiritual. Amém? Então nós temos que buscar dentro do Espírito Santo de Deus intimidade com Ele, para que a gente possa lidar bem com todas as pessoas. Tá? Essa condição faz com que a igreja leve a afinco a palavra da salvação, né, ao perdido. Se a gente trabalhar assim, nós estamos levando a palavra da salvação ao perdido. Amém? A importância, agora é o item 2 na página 69, tá? A importância da revelação das relações interpessoais dos servos. Tá? A importância da relação interpessoal dos servos. Amém? Paulo, ao finalizar a carta que ele faz, ele faz uma recomendação à irmã Febe, que era servo do Senhor na igreja de Sencreia, pela abnegação dela à obra do Senhor. Paulo disse assim, reconhecendo o trabalho daquela irmã: ela serve a igreja de Sencreia como ninguém. Olha, esse como ninguém aí que ele falou, a palavra saindo da boca de Paulo é o que havia de máximo naquela. Né? A Rose serve a igreja do Senhor como ninguém. A André serve a igreja do Senhor como ninguém. Né? A Dileia e assim as outras. E os outros que estão aqui. Amém? O trabalho dela é para que recebais o Senhor, no Senhor, como também convém aos santos, e ajudeis a qualquer um que necessite, por imperativa valorização das pessoas, nas quais eu, Paulo, me incluo. Então, quando ela trabalhava ali, ela estava ajudando a todos, até Paulo, não só os membros da igreja. Ela valorizava todo mundo tinha valor para ela. Né? Ela servia a igreja com desenvoltura. Depois vocês leem um pouco sobre essa mulher, na palavra de Deus, na Bíblia, vocês vão ver que ela era uma serva fiel mesmo, nós temos que copiar ela. Tá? Ela servia a igreja com desenvoltura. O servo deve servir a sua igreja com desenvoltura, sem pretensões humanas, porque o nosso salário ali não é humano, não é um salário de recurso financeiro, é espiritual, é muito mais. Às vezes você está servindo o Senhor e está passando a necessidade, aí Deus vai lá e supra a sua necessidade. Você não está trocando nada, mas Deus enxerga. Né? Infelizmente, hoje, estão sendo observados os títulos, os cargos, as posições, ao invés do desempenho do serviço cristão. A gente tem visto isso muito na igreja. Né? Os cargos. Né? Os cargos são valorizados. O fulano de tal é isso. Eu não sou nada, eu sou igual a vocês, nós somos nada diante do Senhor. Nós temos que nos colocar diante de Deus. Diante dele nós não somos nada. Nós somos substrato de pó de traque diante do Senhor.
Tá? Todos nós, não importa se a gente é um pastor de último nível aí, que prega para o mundo inteiro, isso não é nada. Nós temos que recolher a nossa insignificância. Amém? Valorização das mulheres. Paulo fala de Priscila, falou você, e Áquila. Eles se aplicaram à causa do Evangelho. Por esse motivo, eles foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Tá? Priscila destacava na obra do Senhor, sendo auxiliada por Áquila, seu esposo. Quem não conhece uma irmã que se desdobra na obra do Senhor mais do que os maridos? Aqui na nossa igreja, eu não sei se pela quantidade de pessoas, né? A gente não vê tanto esse desdobramento igual a gente via numa igreja grande, igual a gente congregava no Barroco. Lá falava assim, fazia um culto de mulher lá, o salão da igreja cheinho de mulher, lotado. Aí fazia um culto de homem, é a mesma coisa aqui, meia dúzia de gato pingado. Ninguém dá importância para o culto de homem, ninguém vem, você entendeu? Ninguém dá importância. Os homens são mais frios, as mulheres são mais fervorosas, mais quentes, né? As mulheres são mais dedicadas. E Priscila era mais dedicada, o marido dela era auxiliar dela. Alguns estudiosos acreditam que ela escreveu Hebreus. Porque ela não tem uma assinatura e é diferente de como que Paulo escreveu. É diferente mesmo, viu? É diferente. Porque mulher não podia assinar, né? Olha, não foi só Priscila, né? Teve outras. Se a gente buscar na Bíblia, a gente vai achar outras. Lembrando que o trabalho para o Senhor é um trabalho voluntário, o servo tem que entender que o comissionamento é espiritual, ou seja, o valor é muito maior. O nosso comissionamento aqui é espiritual. É muito maior do que a gente almeja em termos de repente até isso aqui resulta em melhor, tá? Você servir no Senhor com abnegação, com dedicação. Deus não fica devendo nada a ninguém. Né? Tem um ditado, né? Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Né? E esse trabalhar aí, de Deus para nós, é muito maior do que nós para Ele. Tá? Irmandade e companheirismo. Paulo cumprimentava com muita alegria e afago a comunidade cristã, mostrando e demonstrando o companheirismo. Nosso trabalho, gente, nossa unidade tem que ser de companheirismo, amizade, de calor, de amor, né? Para que as pessoas, ao ver aquilo, queiram participar daquele grupo. E aí eu falo, não é só para diácono, não, estou falando para todos, igual eu falei para vocês, nós estamos tratando aqui de servos são todos, até os pastores da igreja são servos. Né? Podemos chegar à conclusão que a igreja é o corpo de Cristo, uma grande família. É uma grande família. Paulo enfatiza que a fraternidade cristã é muito importante para a saúde da igreja. Fraternidade, fraterno, vem de irmão. Tá? Fraterno é irmão. Então a irmandade da igreja ela é muito importante para a igreja. Ela é muito importante para a igreja. Paulo enfatiza, não podemos deixar como servos que a nossa espiritualidade que dirige a nossa fraternidade se torne seca e fria, tal qual como em um condomínio. Você mora num condomínio, né? Quem mora em condomínio sabe disso. No meu condomínio é muito pequenininho, conhece todo mundo conhece todo mundo, então a gente se relaciona com todo mundo, mas né, tem uns que a gente nem dá ideia, porque realmente são complicados. Né? Tem um condomínio maior, você nem conhece quem mora lá, nem cumprimenta, nem fala nada. Vamos para o item 2, página 2. Ameaças, está na página 70, tá? Ameaça às relações interpessoais. Individualismo. Isso aqui é a principal ameaça, tá? O apóstolo Paulo chama a atenção e faz uma advertência que está em Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Tá? A gente tenta, né? Se não conseguir, afasta. Não briga também não. Tá? A gente tenta. O apóstolo Paulo descreve que essa é uma atitude que um servo não deve ter, ou seja, de ser individualista. Só eu que sei fazer, só eu que tenho que fazer, só eu que posso, só eu que...
né? Não trabalha em equipe. Tá? Tem pessoas que não gostam de trabalhar em equipe, elas gostam de trabalhar em equipe. Tá? E nós temos que trabalhar em equipe. Uma equipe bem trabalhada, bem treinada, ela faz um trabalho maravilhoso. Isso não é só aqui na igreja não, em qualquer lugar que você for, área profissional que você for, né, se a pessoa trabalha em equipe, pode ter certeza que o trabalho vai ser bem sucedido. E quanto mais você ensina as pessoas a trabalhar em equipe, mais você aprende a trabalhar em equipe. Nosso trabalho não pode ser individual. O apóstolo Paulo aconselha se afastar, né, de tais que têm esses comportamentos. Ele quer que os servos entendam que todos têm a mesma importância. Não tem nenhum servo mais importante que o outro dentro da igreja. Cada um tem sua posição dentro da igreja. Mas não existe importância. A importância maior é Jesus. A partir do momento que nós enxergamos a importância maior é Jesus, nós que possamos ser até pastores da igreja, líderes que pregam por todo lugar aí, nós enxergarmos Jesus, nós vamos nos recolher a nossa insignificância. De novo eu falo isso. Nós vamos ser todos iguais. Antinomismo. Este é um conceito teológico que se refere à ideia de que o cristão não são obrigados a seguir a lei moral e os preceitos da Torá, tá? Lei de Moisés, após a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, depois que Jesus Cristo veio, nós não precisamos seguir aqueles preceitos que tinha antigamente. Não, está errado isso é antinomismo, está errado, tem que seguir. Jesus, ele veio, ele mesmo fala, eu não vim para revogar nem leis nem profetas, eu vim fazer cumprir a lei, né? O antinomista acredita que a graça de Deus é tão grande que não precisa cumprir mais a lei. Tá? Este ensino é de sabor adocicado, porém falso. Ele tem capacidade de atrair os incautos. Tá? O que é um incauto? É uma pessoa que é imprudente, né? Descuidado, sem cautela. Uma pessoa com um comportamento desse não pode ser servo nunca. Tá? Então nós temos que atentar para isso aí. A fonte de relações interpessoais está na página 71. Tá? O que existe em razão da sabedoria e da soberania de Deus? O que existe em relação a isso? Existe a grande preocupação de Paulo em saber se os romanos, olha aí, se os romanos haviam aprendido o Evangelho do Senhor. Preocupação essa hoje que os servos devem ter quanto à membresia da igreja. Paulo preocupava com os romanos. Os romanos nossos hoje são a igreja. É a igreja. Nós temos que preocupar, sabe o que está aprendendo? Vamos ensinar com o nosso comportamento, vamos ensinar com o nosso caráter, vamos ensinar realmente com a nossa palavra, vamos abrir a Bíblia e mostrar para eles. Não é? Os servos têm que ter entendimento que o Evangelho da Graça faz parte do ministério de cada um deles, tá? E que ele esteve oculto e foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. O ministério da Graça, ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, né? O resultado dessa revelação do Espírito Santo foi a salvação levada a todo aquele que crê, tá? O grande modelo disso foi a igreja de Roma. Por que a igreja de Roma? A igreja de Roma ela tinha organização eclesiástica. A igreja de Roma ela tinha liturgia no culto. Tá? A igreja de Roma tinha autoridade e liderança. Da onde vocês acham que a igreja apostólica romana copiou tudo isso? Dessa igreja de Roma. E se redundou numa das maiores igrejas que tem no mundo hoje. Apostólico romano. Apostólico católico romano. Por quê? Saiu de um negócio que era sucesso. E lá não mudou não. Só que lá eles governam com mão de ferro, né? Eles não deixam você ter acesso à palavra de Deus. Qual é a razão que existe na graça de Deus? Paulo descreve através de sua epístola o porquê, a razão de ser a revelação da graça de Deus mediante o Evangelho através do livro de Romanos, no capítulo 16, no verso 26 e 27. Tá? Aí ele fala assim, um servo deverá saber a quem glorificar, a quem adorar, e a sua palavra é sim, sim, não, não. Que passar disso provém do diabo, do maligno.
né? O servo, ele deve saber que para ele são todas as coisas. Amém? O servo tem que saber que as glórias têm que ser dadas a ele e não ao homem. Eu sei que todos nós ficamos felizes em servir os nossos pastores, mas nós devemos servir o nosso Deus servindo os nossos pastores. Servir o nosso Deus servindo a nossa igreja. Servir o nosso Deus servindo nossos irmãos que estão dentro da igreja. Isso é importante. O primeiro é igual eu falo assim, você contrata uma pessoa para trabalhar, ela veste a camisa da empresa. Mas por baixo da camisa da empresa tem que estar a camisa dele, de trabalhador. Por baixo da sua camisa está a camisa do Senhor, como servo dele. Aí por cima você veste a camisa de diácono, de obreiro, de, sei lá, as várias funções que tem dentro da igreja. Um servo, vamos lá, as relações interpessoais saudáveis, essa aqui já está na página 72. Paulo encerra sua carta aos Romanos incentivando as relações interpessoais saudáveis entre os servos. Ele deixou claro para os servos que este relacionamento aplicado à doutrina alerta contra os perigos das contendas e divisões. O individualismo entre os servos deve ser rejeitado energicamente pela igreja, pois essa atitude levará a igreja a um crescimento não muito saudável. Finalmente, os servos devem ter a mente que a fonte de toda harmonia é a de refrigerar a alma no Senhor. Ou seja, nossa alma tem que estar passando pelo Salmo 23, né? Você está num passo verdejante em águas, né, onde há um refrigério na sua alma. Temos que ter cuidado para que a vontade de aceitar não leve a individualismo. Olha, a vontade de acertar. Às vezes a pessoa procura acertar muito, né? Não, tem que fazer e aquilo ali vira o quê? Vira o individualismo. Não pode, isso não pode acontecer. Jesus, né, teve 12 discípulos, né? Ele trabalhou sozinho, ele mandou em dois Exatamente, né? Ele exatamente. Mandou sozinho. Ninguém mandou sozinho. Né? Então, você tem que ter vontade de acertar, sim, mas você tem que vigiar. Se essa vontade de acertar não está te transformando numa pessoa individualista. Se tiver, você está fora dos planos de Deus para aquele trabalho. Amém? Vamos lá. O diaconato está na página 74. O diaconato como agente de harmonia na igreja. O servo, né? O diaconato aqui é o servo, tá? O servo na condição de diácono é muito observado dentro da igreja. Muitos almejam estar na condição desse servo. Olha que eu falei no começo, tá? Muita gente vê vocês trabalhando e quer estar no lugar de vocês. Não é para tomar o lugar seu, não, é estar fazendo o que vocês fazem. E quanto mais gente nós tivermos em pé servindo na igreja, mais lugar vai ter na igreja para ocupar outras pessoas. Amém? Fatores que contribuem para a desarmonia do grupo de servos. A condição de humanidade dos servos. O servo não é um super-herói, né? Ele é humano, cheio de limitações e tem os mesmos problemas que qualquer um ser humano possa ter. Tá? Problemas tais como dores, paixões, dúvidas, temores, etc. Todos nós temos, gente. Então nós temos que, de novo, nos relegarmos, né, nos chegar à insignificância que nós somos. Se a gente fizer esse exame diariamente, tá, nós vamos só crescer na presença do Senhor. Tá? Mas independente da situação pela qual esteja passando, ele deve lembrar que a igreja é lugar de vitória. E que Deus que ele serve é soberano, e que o Deus que ele serve é soberano, capaz de resolver qualquer problema. Dos nossos mais difíceis, ele consegue resolver. Então, igreja é lugar de vitória, igreja não é lugar de derrota, não. Igreja não é lugar de você ficar
falando de derrotas. Igreja é lugar de vitória. Eu aprendi isso. Tá? Um dia o pastor me chamou lá na igreja, eu estava passando por uma luta muito forte, mas grande mesmo. Aí eu falei com ele, eu estou esmorecido por causa disso. Ele falou, mas altar é lugar de vitória. Altar não é lugar de derrota, não. Você está sentado no altar. Altar é lugar de vitória. Igreja, não fala que é altar é lugar de vitória. A igreja, você passou para dentro da nave da igreja, naquele umbral, acabou. Você tem que esquecer todo o seu sofrimento, toda a sua dor e viver ali um plano novo, porque Deus tem um plano novo para nós a cada dia. Todo dia Deus tem um plano novo para nós, nós é que não enxergamos. A gente deixa a preocupação tomar conta do nosso coração, a ponto de falar. Vocês nunca vão ver eu, Carlos, murmurar. Vocês nunca vão ver eu falar que eu estou passando por isso ou por aquilo. Nunca vão ver. Eu vigio muitas minhas palavras. Nunca. Posso estar passando por luta terrível. Mas você nunca vai ver eu falar. Eu aprendi a vigiar. Eu aprendi grato, a vigiar. Né, pastor? Eu vejo às vezes uma oração um pouco de gratidão. É? Né? E lógico, igual eu lembrei da Marta e Maria, eu vi que ela estava exausta. Ela falou, você não está preocupado? Eles não estão vendo que eu estou fazendo sozinho. Fala para minha irmã, exaltou Jesus, né? Para ela me ajudar. Aí a boa parte eu não vou tirar. Tá vendo? Ó, esse Deus que nós servimos é um Deus impossível, capaz de reverter qualquer situação. Às vezes a nossa falta de fé, a nossa murmuração, a murmuração destrói uma noite de oração. A murmuração destrói os propósitos de 40 dias de jejum que a gente faz. A murmuração destrói tudo isso. Não podemos murmurar. Olha, vigie as suas palavras. Às vezes a gente com o irmão, a gente abre, né? Chega e abre. Não. Você pode chamar o irmão para orar junto com você. Ora, me ajuda a orar nisso assim, porque nós estamos passando por isso, eu creio que Deus já virou essa situação. Aí você pode sim, é um dever nosso. Ele está falando, e nós vamos orar. Né? E nós vamos orar. Embora o servo seja humano, ele deve ser forte o suficiente para superar todas as dificuldades e ajudar os outros também a superar as dificuldades. A pessoa, você é um pastor, você é um diácono, uma pessoa veio em você, Fortaleza, aí chega para falar com você, eu estou passando coisa pior. Aí ferrou. Você está buscando um conselho, né? Um conforto, um abraço, aí a pessoa pega, vira para você e fala assim, eu estou passando por isso. Né? Conflito de personalidade pode acontecer. As questões de personalidade de um servo é uma questão muito sutil, principalmente nos dias de hoje, onde uma série de informações contribuem para alteração ou não dessa personalidade. Você não pode alterar a sua personalidade em função do que você está passando, não. A sua personalidade tem que ser única. Mas tem gente que tem personalidade só reclamar. Tem, é o reclamão, Tem a pessoa só reclama. Entendeu? Tem pessoas que têm essa personalidade e isso tem que ser vigiado. Isso não faz parte da igreja do Senhor. Ó, se você reclama muito, você não faz parte da igreja do Senhor, não. Sinto muito em falar isso. Tá? Não faz parte. Tá? Os membros da igreja do Senhor não reclamam de nada. Nada. O Senhor Jesus reclamou? Quando ele foi lá, colocado, o primeiro sofrimento de Jesus, gente, se vocês não sabem, eu vou falar para vocês aqui. Foi quando ele foi levado ao Sinédrio, e na lei judaica não permite que se julgue as pessoas à noite. Então, abriu-se um poço no centro da sala do Sinédrio, e eles desceram Jesus amarrado pelo tórax, numa corda, sem os pés dele encostar no chão. E ele ficou pendurado ali a noite inteira, até no outro dia de manhã. Vocês já imaginam como é que ficou as pernas de Jesus? Na hora que punha ele em pé, caiu igual um mulambo, porque não tinha circulação. Ali começou o sofrimento dele. Você viu reclamando? Quando Deus falou com ele que estava lá para morrer, com os braços abertos lá, o Senhor falou com ele, o que você quer que eu faça com essas pessoas? Isso está escrito na Bíblia, não, isso é revelação do Espírito Santo. Porque ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Ele ouviu uma pergunta do pai dele, o que você quer que eu faça com eles? Aí você fala assim, eu quero que você destrói todos eles, e está todo mundo destruído. Não, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem.
Ele podia estar murmurando, né? Tomando a chicotada igual a gente vê na ceia aí, ó, um absurdo. Um chicote arrancando carne viva dele, e ele caladinho. Ele foi como uma ovelha muda. Isso é o texto da minha palavra na madrugada. Tá? Ele foi como uma ovelha muda para o abatedouro. Ele podia ter esbravejado, ele falou, mata todo mundo, acaba todo mundo está fazendo isso comigo aqui. Estava todo mundo morto. Acabou, é a vontade dele, é a vontade de Deus. Não, ele ficou caladinho. Ovelha muda. Nós temos que ser ovelhas mudas. Amém? Aprendam isso, gente. Outra coisa que opera muito é a diferença de opiniões bíblicas. Tá? Isso acontece muito, eu penso de um jeito, fulano pensa de outro. Nós vamos procurar a doutrina da igreja para a gente adequar os nossos pensamentos. Aí não vai ter confusão, não. Vamos procurar adequar a doutrina da igreja, que não vai ter confusão. Vai acontecer tudo da forma que tem que acontecer, bonitinho. E a gente pode até depois sentar numa roda, discutir, chegar a uma conclusão. Pode. Mas não leva isso para o trabalho, não, porque isso aí causa divisão. Tá? Não é incomum encontrar dois servos dedicados ao Senhor, tendo cada um deles ideias e pensamentos diferentes em certos aspectos da doutrina ou prática cristã. Isso acontece, é normal, velho. Eu sou diferente da minha mulher e ela é diferente de mim, véio. E aí? Ninguém é obrigado a ser igual, não, velho. Esses dois devem se adequarem à doutrina da igreja, procurarem o maior número de pontos comuns entre cada um deles, e isso fortalecerá o relacionamento entre os dois, e as divergências não serão mais percebidas, e o trabalho será realizado com maior qualidade e amor. Está vendo? Mas tem que ficar atento que em se tratando de gente, dificuldades sempre poderão acontecer. Nós somos humanos, gente é humano, né? Conflitos de personalidade pode acontecer, tá? As questões de personalidade de um servo é uma questão muito sutil, tá? Principalmente nos dias de hoje, onde uma série de informações nos chegam através disso aqui, ó, né? Contribuem para a alteração ou não dessa personalidade. Muita coisa que acontece aqui altera a personalidade da pessoa. Gente, a gente vê aqui, ó, se dependesse de nós pegávamos esse Moraes aí, esse ministro, matava ele. Não, tem que orar por ele. Dá uma revolta, né? Dá uma revolta aí. Só revolta que implanta no nosso coração. Aí você abre a telinha, o cara roubando. Uma pessoa que está lá sentada na porta da casa dela conversando, que a gente não vê isso mais, né? Antigamente era bom, né? Você saía nas ruas de noite, você via as pessoas sentadas conversando. Hoje você não vê mais isso. Mas você vê o cara sentado roubando, o cara vai lá e rouba o que está sentado lá. Esse cara devia morrer, não. Está errado esse pensamento seu. Ô Jesus, alcança a alma dele, a vida dele, em nome de Jesus. Alcança. Nós não podemos entrar nesse pensamento de revolta, não. Não podemos. A televisão mostra isso toda hora. O jornal mostra isso. Se você torcer o jornal, sai sangue. Mas não mostra o cara que está sendo curado lá de câncer no hospital, né? E outras situações, né, que Deus está fazendo milagre, está operando milagre dele. Ninguém mostra isso, ninguém fala isso, não dá ibope. Né? O que dá ibope é morte, é sangue, é tiro, é bater de frente com os ministros, é bater de frente com o presidente que está aí. Nós temos que orar por ele. Que eu vejo, eu fico revoltada quando vejo, mas aí Deus está trabalhando assim comigo. Eu acredito que nós estamos para o cenário do anticristo chegar. Então não tem como mudar muita coisa mesmo, ficar revoltada. Às vezes é para acontecer. Tem que orar. Exatamente. Mas se for para acontecer, não veio Babilônia, não veio Pérsia, né? Não teve Macedônia, não veio os romanos, então acredito que está preparando o cenário para o anticristo. Com certeza. Porque está tudo indicando que é o fim dos tempos. Acho que a gente tem uma matéria que a gente pode depois dar aqui na escola sobre o Apocalipse. Sim, claro. Podia mesmo. Em um grupo de servos, temos pessoas que gostam de viver em grupo e outros que não.
Mas o ideal é que todos sejam adaptados a um grupo e aprendam a viver em comunidade, partilhando problemas e as vitórias. Os problemas e as vitórias. Então, levaram um bando de porco-espinho para o Polo Norte, que eles eram a fim de conhecer o Polo Norte. Aí entraram no avião e foi os porco-espinhos tudo para o Polo Norte. Chegou lá, o avião abriu a porta, eles desceram, era tudo branquinho, nada bonito que esse aqui, desceu, tá? Aí o avião foi embora, passou um pouquinho e começaram a sentir frio. Muito frio. Moral da história. Um encostava no outro, o espinho de um incomodava o outro, ele saía fora. Os que saíram fora, morreram. Os que adaptaram um com os espinhos do outro, viveram. É assim que tem que ser a nossa vida, dentro da igreja. Nós temos que ser igual a esses porcos-espinhos que foram levados para o norte. Adaptar, eu encosto a minha esposa, eu tenho um espinho que machuca ela, mas tem que acostumar com o meu espinho. Eu acostumei com o espinho dela. Né? Eu esbarro no César, eu machuco o César com o meu espinho, mas ele também já me machucou com o espinho dele. Nós temos que ser juntos. Né? Peculiaridade da conduta. Um servo com problema de conduta certamente será um transtorno dentro da sua igreja, dentro desse comportamento, né, de conduta. Problemas de conduta, tais como preguiça, egoísmo, mau humor de um servo, pode ser impeditivo que ele continue sendo servo. Você tem que vigiar, nós temos que vigiar muito, tá? Nunca que as pessoas podem perceber mau humor em nós. Nunca, 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 nunca. Normalmente o mau humor vem da murmuração. Nunca. Aí nós temos que ser super-homens mesmo, resistir a tudo. Nós não somos, mas nós temos que ser. Amém? Porque a pessoa que murmura muito, a gente não aguenta nem ficar muito tempo vendo. Não consegue. Não faz mal pra gente. Você não consegue. Né? E aí a gente murmura de falar que ela está murmurando. É. Como eu disse para vocês, é que eu ia chamar essa lição só de servo, né? Não estou falando para diaconato, estou falando para todo mundo. Atitudes não benéficas a um servo. O servo deve evitar criticar situações e coisas. Tá? Você está vendo que tem alguma coisa errada? Não critica não. Procura, de alguma forma, levar algum conhecimento que ajude a resolver aquele problema. Essa é a interação nossa. Né? Eu vejo assim, por exemplo, na hora de servir a ceia, né, Denise? Tem que fazer um caminhado assim, assado. Se você achar que aquele caminhado não está bom, Denise, vamos fazer dessa forma, quem sabe dá certo assim. Né? É mesmo, hein? De repente vamos falar assim, uma modernização, nós estamos trazendo o nosso trabalho, vai melhorar o nosso trabalho. Já aconteceu isso, já. A logística melhorou sempre. Pois é. Eu vejo ela fazendo, trabalhando a ceia, né? A separação da ceia. Eu sei que é um trabalho pesado. Eu chegava na barroca lá, eu vi o irmão Salvador chorando, porque virar para mim e falar assim: eu não sou digno de pegar nessa ceia, Carlos. Eu não sou digno. Mas Deus está me dando misericórdia, eu estou pegando nessa ceia. E aí vinha um punhado de gente para ajudar ele escolhia as pessoas para ajudar ele a preparar a ceia. Né? Às vezes uma pessoa prepara a ceia, mas outras pessoas podem também ajudar a preparar. Por que não? Fica mais fácil, né? Divide as tarefas. Porque não é fácil não, gente. A igreja é pequena. Mas na hora que você pega na ceia para você partir a ceia, você vai ver o tanto de trabalho que você vai ter para fazer ali, para partir aquela ceia. Né? Porque a coisa é feita com reverência, né? Existem servos, né? A crítica é o inimigo número 1 do servo. Pare de ser crítico. Seja servo. Tá? Existem servos que não suportam críticas e essas podem destruir uma harmonia entre os componentes do grupo. Então, às vezes, você é uma pessoa muito crítica, aí você faz a crítica, o outro cara lá que não é, que é seu colega de trabalho, vai ficar chateado com aquilo e vai virar as costas para você, vai criar uma antipatia. Né? Eu falo assim, eu estou orando de madrugada pela vida espiritual das pessoas, pela vida, olha para você ver, a vida espiritual, nós somos corpo, alma e espírito. Né? Então eu estou orando pela vida espiritual. Na alma, eu oro por duas situações, a emoção, tá? e o sentimento, porque o sentimento parte da emoção. Tá? Então não é para você ver, na alma são dois. Tá? E no corpo é a saúde física, né? O bem-estar físico das pessoas.
O servo deve manter a ética, mesmo que o outro esteja incorrendo em algum erro. Ele não pode sair comentando com todos sobre aquele erro. A outra coisa errada que acontece às vezes é a pessoa perceber um erro e sair falando com todo mundo. Você não está sendo abelha, né? Você está sendo marimbondo. Não produz nada. A abelha produz o mel. Observar a ética. Observe a ética dos médicos. Você vai ver um médico falando mal do outro? Você vai ver um engenheiro falando mal do outro? Não vai. É ética. Você vai ver um padre falando mal do outro? Não vai. É ética. Eles têm ética. Nós temos que ter ética. Críticas sempre geram conversas inúteis dentro do grupo de servos. Servos devem vigiar palavras que saem da sua boca. De novo aqui, tá? Nós estamos indo lá em Provérbios 8:21. A morte e a vida está nas palavras que saem da nossa boca. Às vezes você pode matar uma noite de oração com uma palavra que sai da sua boca. Tá? Evitar ciúme. O ciúme é outra situação que produz divisão, dissensão dentro do grupo de servos. Tá? Isso aí pode trazer realmente confusão, né? O ciúme fere o próprio servo ciumento. O cara que é ciumento está sendo ferido e não está percebendo. Porque ele, ao ele falar as coisas, ele incita nele a ira, ele fica doente. Tá? Como também contamina sua relação com os outros que estão no mesmo grupo. O ciúme parte de uma inveja, e este é muito pernicioso, lembrando de Arão e Miriam. Tá? Você sabe o que aconteceu com Miriam? Por causa da murmuração dela, né? Por causa do ciúmeiro dela, né? Ela foi castigada por Deus com o quê? Com lepra. Falou mal de Moisés. Falou mal de Moisés. Era o líder. Não podemos falar mal, não. Mas aí eu vejo que ela estava com inveja. Inveja. Queria estar no lugar dele. Entendeu? A gente tem que vigiar muito isso. A hora vai chegar, a hora de acontecer, de fazer, de aparecer, vai acontecer. Mas eu estava vendo uma série na Netflix do Império Romano, os próprios familiares faziam isso, que queria fazer plano para tirar o tal do poder e matavam os parentes. É terrível. A pessoa que está na frente tem muita inveja. Dentro da família é o lugar que tem mais inveja. Infelizmente, a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, né? É contra principados, potestades, dominadores e força espiritual do mal. Isso é a inveja do diabo, tá vendo? O diabo teve uma inveja. Assim como Deus criou os anjos, arcanjos, querubins, serafins, o diabo criou o principado, potestade, dominador e força espiritual do mal. Ele está invejando a Deus, tá vendo? Então nossa guerra, às vezes, você acha que é com o mundo, não é com o mundo, é com quem está dentro da sua casa. E geralmente quem está no poder, você vê o Bolsonaro tentando matar ele, agora ele está preso, tudo por conta do poder, né? Infelizmente. O ciúme. Até adoeceu. O ciúme. Tudo com os poderes, né? O pessoal fica. O ciúme parte de uma inveja. E este é muito pernicioso lembrar, né? Eu falei Arão, né? O ciúme pode surgir de uma simples conversa de um servo que tem problemas para se expressar, né? E com outro que não tem problema para se expressar. Às vezes um servo tem dificuldade de falar. O servo é gado. Aí ele vê o outro que não é gado falando e fica com inveja daquele que não é gado. Nós temos que ter cuidado, gente. Viu? Buscando a harmonia de um grupo e o bom conversar. Tá? É certo que os servos trabalhem juntos. Se trabalham juntos também, tem que orar juntos. Olha aí. Conversar juntos, a fim de trocar informações, ventilar ideias, conhecer objetivos, compartilhar e fazer planos. Ontem eu vi lá no encontro de casais, que a gente foi, eu, mas a minha esposa, encontro regional de casais, né, o pastor falando, ele agradecer a Deus a oportunidade de estar ali fazendo aquele encontro, né? O Ronaldo esteve lá. Você viu que partiu de muitas reuniões, né? E muita conversa, não foi? É isso que a gente tem que fazer, gente. E foi excelência, não foi? Trabalho bem feito, né?
curtíssimo trabalho, objetivo, né? Melhor ainda o alimento que nós tomamos depois, a ceia que nós tomamos depois, né? Um sentimento de ternura deverá ser regulado entre os servos de um grupo, que esses servos se sintam amados e estimados, né? O servo deve evitar conversas paralelas. A ordem do Senhor é que os servos devem amar uns aos outros, tá? A gente tem que amar uns aos outros, né? Às vezes a pessoa pega a Bíblia errada e lê assim: Jesus disse, amassemos uns aos outros, aí sai batendo todo mundo dentro da igreja, né? Esquece de mudar um acento da palavra, né? Amássemos para amassemos. Não, a palavra é amássemos uns aos outros, não amassemos uns aos outros, né? Finalizando, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado também vamos falar assim, com a sensualidade. Nós não precisamos ser sensuais. Não tem esse motivo. Eu já vi muito homem sensual dentro da igreja, né? Onde o cara veste uma roupa que aparece tudo. E ele acha bonito aquilo, né? Assim também as mulheres, né? Todos nós devemos ter um comportamento cristão, vestir decentemente, né? Porque a beleza que está em nós é a presença do Espírito Santo de Deus, não da roupa. A roupa é nada. Amém? Se for escandalizar, como assim? Muita gente se escandaliza dentro da igreja hoje pela sensualidade de alguns irmãos, tanto homens quanto mulheres, tá? Finalizando, né, que o servo aprenda a ser sensitivo, tá? Que o servo aprenda a ser cortês, que o servo aprenda a ser generoso e que o servo aprenda a ser paciente, tá? Sensitivo não é negócio de espírito não, gente, tá? Cada servo deve se examinar a si mesmo, igual fala lá em Coríntios, tá? E assim mesmo, cuidadosamente, procurar descobrir os seus erros e as suas falhas, que irritam os outros. E aí você começa um processo de melhoria contínua, tá? Se você se preocupa com isso, examinar o homem a si mesmo, antes de tomar a ceia, né? Examine o homem a si mesmo, para que esse homem possa se corrigir a si próprio. Antes que essa atitude, essa ação invada o espaço de outros e provoque ira, provoque dissensão. Amém? Corteses, tenham bons modos, exerça compaixão entre os seus pares. Isso vale para o servo no trabalho da obra, onde ele estiver. Você está aqui nessa igreja, está trabalhando dessa forma, você vai ser bem sucedido. Aí amanhã você mudou de lugar, você vai para outra igreja, lá você trabalhando da mesma forma, você vai ser bem sucedido. Amém? Generoso, a generosidade deve estar no coração do servo e é fruto de conhecimento da palavra da Bíblia. A Bíblia amansa e pacifica as almas e torna as pessoas mais bem relacionadas. A Bíblia nos traz a situação de relacionarmos bem com as outras pessoas, né? Citando um modelo aqui, né? O César falou comigo assim: se você me conhecesse antes, eu era briguento, era insuportável. Mas sabe o que a palavra de Deus fez com ele? Transformou ele completamente. Né? Que bênção que o César é para nós, né? Nós gostamos de estar na presença dele, eu gosto de conviver com eles, porque a gente sente a interação do Espírito Santo de Deus, assim como todos vocês estão aqui, né? Mas ele falou para mim isso, um dia que nós voltamos do encontro lá do sítio lá que a gente foi. Ele falou: cara, se você me conhecesse antes, eu não ia falar que esse aqui é o César que existia antes. Graças a Deus que mudou. Por que mudou? Porque a palavra mudou a vida dele. Amém? Santo, né? Pedro, Espírito Santo. Ser paciente. Servos devem exercer paciência. E essa deve ser cultivada todos os dias, em todos os lugares, onde os servos estiverem, como melhoria contínua. Sempre a gente tem que observar isso. Hoje, nós temos que ser melhor que ontem, tá? E amanhã nós temos que ser melhor que hoje. Essa é a melhoria contínua que o Senhor procura em nós. Amém? E nós temos que manifestar essa sabedoria contínua. Tá? Então esse é o resumo que eu fiz do trabalho de hoje, para a gente poder colocar dentro desses minutinhos que a gente, né, tinha disponível aqui para estar trabalhando. Espero que tenha edificado vocês. Se vocês quiserem a cópia disso, eu posso mandar para vocês pelo WhatsApp, né? Esse resumo eu posso mandar pelo WhatsApp para vocês, se vocês quiserem, tá? Eu posso mandar, viu? E para vocês estudarem mais a respeito
E aí você vai lendo o livro, vai vendo que isso aqui são tudo aqui, ó. Não tem nada aqui que não está aqui. Tá bom, gente? Vamos orar?